Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar uma decisão do STJ, mais uma delas, sobre agravo de instrumento. E sobre agravo de instrumento, você tem mais uma decisão para colecionar. Exatamente isso. Você está colecionando decisões do STJ sobre agravo de instrumento. Isso é importante para o seu concurso, porque nós já vimos, inclusive, em outros vídeos nesse canal, que o CESP tem cobrado agravo de instrumento nas suas provas. Então, cada decisão nova sobre agravo de instrumento do STJ é mais uma decisão com potencial de ser cobrada em provas de concurso, seja em provas objetivas, subjetivas, provas orais, enfim. É melhor ir acompanhando o agravo de instrumento, desde a discussão do STJ sobre a natureza jurídica do rol e passando por cada uma dessas decisões sobre cabimento ou não de agravo de instrumento. Antes de analisarmos essa decisão do STJ sobre agravo de instrumento, eu preciso comentar rapidamente duas notícias que movimentaram o mundo de quem faz concurso para a advocacia pública na semana. A primeira delas diz respeito à exoneração a pedido do Procurador-Geral da Paraíba e, nesse caso específico, no que isso implica em atraso no concurso de Procurador do Estado da Paraíba. Nós sabemos que o governador prometeu várias vezes que vai publicar edital ainda em 2019, e disse isso até o meio do ano, para o concurso de Procurador do Estado da Paraíba. E de repente nós somos pegos de surpresa com a notícia de que o Procurador-Geral do Estado da Paraíba foi exonerado a pedido. Professor, no que isso pode atrasar o novo certame? A resposta é simples. Se houver demora na nomeação de um novo Procurador-Geral do Estado, eu penso que isso pode atrasar o concurso. Mas não é o caso. Nós já temos um novo Procurador-Geral do Estado nomeado que será empossado no dia 2 de maio, ou seja, hoje, às 14h30, no momento que você assiste esse vídeo, muito provavelmente o Procurador-Geral do Estado já terá sido empossado no cargo, razão pela qual não imagino que haverá atrasos no concurso de Procurador do Estado da Paraíba. Muitos alunos perguntaram também, professor, no que o novo Procurador-Geral do Estado pode empacar o concurso de Procurador do Estado da Paraíba? Eu penso que em nada, até porque existe uma promessa do governador em relação à feitura do concurso, então imagino que o novo Procurador-Geral do Estado não vá simplesmente barrar o novo concurso de Procurador do Estado da Paraíba, sendo essa uma decisão já anunciada pela chefia maior do Poder Executivo do Estado. A outra notícia que movimentou os bastidores de quem estuda para os concursos da advocacia pública diz respeito a um concurso de remoção que está acontecendo na carreira de advogado da União. Muitas pessoas tiveram acesso a essa notícia e vieram me perguntar no que isso prenuncia um novo concurso. A resposta é nada. Nós não estamos diante de um concurso de remoção, aquele concurso de remoção que é feito antes da posse dos novos. Nós sabemos que antes da nomeação de novos aprovados nos cargos da Advocacia Geral da União, é preciso que haja um concurso de remoção nos membros que já estão na carreira, a fim de que eles ocupem os cargos vagos e sobre da remoção aqueles que serão ofertados aos novos. Não é o caso. Não estamos diante de um concurso de remoção nessa feitura. Estamos diante de uma movimentação de lotações na carreira que não anuncia ou pré-anuncia nenhum concurso para advogado da União. Então, em termos de Advocacia Geral da União, estamos na mesma, sem previsão de concurso até o momento. Muito bem, feitas essas considerações, vamos analisar a decisão do STJ, a nova decisão do STJ, a última pelo menos, acerca do cabimento do agravo de instrumento. Bom, no canal nós já analisamos a natureza jurídica do rol do 1015, ou seja, do artigo 1015 do CPC 2015, e nós chegamos à conclusão, analisando a jurisprudência do STJ, que o rol é taxativo, portanto não admite interpretação ampliativa para trazer novas hipóteses de agravo de instrumento para aquelas que não estão listadas no rol. Mas sabemos também que o STJ criou a tese da taxatividade mitigada, tema 988, que ficou assim plasmado. O rol do 1015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e no recurso de apelação é justamente em preliminar de apelação. Muito bem, estamos diante de uma decisão da terceira turma, o número do recurso especial eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ter acesso ao número do recurso especial. Nós estamos diante de uma decisão do STJ nesse recurso especial que trata de agravo de instrumento em execução de título extrajudicial. Nós sabemos que a execução de título extrajudicial abre caminho para que o devedor apresente os embargos à execução.
Nos embargos à execução, nós temos no artigo 1015, inciso 10, o seguinte: artigo 1015, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Preste bastante atenção. O inciso 10 fala em concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Não fala em indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aí você diz o seguinte: professor, então, no que diz respeito ao indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, não cabe agravo de instrumento? Alguns vão dizer, cabe por conta do parágrafo único. O parágrafo único do 1015 diz: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Professor, vai caber agravo de instrumento do indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, porque o parágrafo único diz que cabe agravo de instrumento no processo de execução. Certo? Errado. Nós já vimos no recurso especial 1.682.120, analisado aqui no canal, que o STJ entende que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento, então não se aplica aos embargos de execução o parágrafo único. Não se aplica aos embargos à execução, melhor dizendo, o parágrafo único. É ação de conhecimento, aplica-se o rol. Então nós temos no parágrafo único cláusula aberta de cabimento de agravo de instrumento nas decisões interlocutórias em execução que não se aplica aos embargos à execução. Os embargos à execução nos termos da jurisprudência do STJ, repito, já analisado aqui no canal, é de natureza jurídica de ação de conhecimento. Então, embargos à execução para o STJ tem natureza jurídica de ação de conhecimento, não se aplica aos embargos à execução o parágrafo único do 1015, se aplica o rol. Voltando ao rol, nós temos que só cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, da decisão interlocutória que indefere efeito suspensivo aos embargos à execução, cabe agravo de instrumento, você vai chegar à conclusão que, pelo artigo 1015, inciso 10, não. E se não se aplica o parágrafo único aos embargos à execução, se aplica à execução, mas não aos embargos, porque a natureza jurídica é de ação de conhecimento, também não caberia agravo de instrumento em relação ao inciso 10 da decisão que indefere efeito suspensivo nos embargos à execução. Certo? Certo. Mas aí você tem uma outra pergunta. Então não cabe nenhum tipo de agravo de instrumento, ou melhor, não existe hipótese para caber agravo de instrumento da decisão que indefere efeito suspensivo nos embargos à execução? A resposta é não. Existe hipótese sim. Cabe agravo de instrumento, mas não é o parágrafo único, não é o artigo 1015, inciso 10. É outra hipótese nos termos da jurisprudência do STJ, vamos ver. O STJ diz o seguinte, é recorrível de imediato e por meio de agravo de instrumento a decisão interlocutória que indefere a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução do título extrajudicial, por ser decisão que versa sobre tutela provisória. É possível o uso desse tipo de recurso conforme estipula o artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, qual é a conclusão que você chega? Da decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo aos embargos à execução, cabe agravo de instrumento pelo 1015, inciso 10. Da decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, cabe agravo de instrumento pelo 1015, inciso 1, que diz que cabe decisão contra a decisão interlocutória que defere tutela provisória, agravo de instrumento. Então, o inciso 10 cabe para conceder, modificar e revogar, agravo de instrumento de decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo, e o artigo 1015, inciso 1, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória em tutela provisória, e esse inciso se aproveita para apresentar agravo de instrumento que indefere pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução. Diz ainda o STJ, é, na verdade, indiscutivelmente uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, isso ele está se referindo à decisão que indefere o efeito suspensivo, como, aliás, reconhece de forma expressa o artigo 919, parágrafo 1º do CPC, que inclusive determina a observância dos requisitos processuais próprios da tutela provisória, e isso é verdade. O artigo 919 diz o seguinte, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, regra geral. Parágrafo 1º.
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ou seja, o STJ entendeu que a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo em embargos à execução é decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória e cabe agravo de instrumento nos termos do 1015, inciso 1, e não do 1015, inciso 10. Em resumo, cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere efeito suspensivo em embargos à execução nos termos do 1015, inciso 1. E cabe agravo de instrumento da decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do 1015, inciso 10. E não se aplica o parágrafo único aos embargos à execução, porque embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento, razão pela qual você não pode aplicar a cláusula aberta de agravo de instrumento do parágrafo único que se aplica ao processo de execução, mas não aos embargos à execução de título extrajudicial. Espero que você tenha entendido. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo, para que todas as vezes que eu suba vídeo novo, você seja notificado por e-mail e pelo celular, automaticamente pelo YouTube. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.